Fala galera, tudo bem? Meu nome é professor Roberto Falcioni, professor de História, em nome da Saia Digital. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, com continuidade do nosso tema sobre a Revolução Industrial. E agora vamos ver os desdobramentos das mudanças sociais e da segunda Revolução Industrial. Retornando aqui rapidinho, seria mais uma dica, eu sei que estou falando nas próximas aulas passadas, mas seria muito importante que vocês estivessem em mãos, aí na sua casa, o livro de história da SAI, onde vocês podem acompanhar através da aula. A aula foi toda pensada nos slides, baseada no livro, tá ali às frentes, né? A aula 2 da página 636, se não me engano, essa é a frente 636, Revolução Industrial, e você pode, junto com o livro, pausar a aula, fazer uma leitura da página, falar, poxa, o professor falou aqui, ó, dá para complementar com essa parte aqui. E assim vocês podem enriquecer um pouquinho mais ainda o estudo de vocês na casa aí, tudo bem? Vamos aí? Página 636, aula 2. Nosso tema, então, nas nossas aulas será mudanças sociais e segunda Revolução Industrial. Antes, vamos ver a atividade da aula passada. Eu trouxe para vocês o seguinte: vocês deveriam apontar como características da Revolução Industrial qual dessas alternativas, A, B, C, D e E. A, substituição da manufatura pela indústria, correto, vocês viram na aula passada. Invenção da máquina-ferramenta, progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. Está aqui. Resposta à letra A, a Revolução Industrial provocou mudanças significativas no processo de fabricação. Mudanças sociais, então nós temos uma nova conjuntura, uma nova organização social urbana também, apesar daquela migração, aquele êxodo enorme, mas uma mudança também social na perspectiva do tempo, na forma de entender o tempo. Antes da Revolução Industrial, nós temos o que nós chamamos de tempo da natureza. Eu indicaria para vocês o livro Costumes em Comum, do historiador Edward Thompson. E nesse livro ele tem um dos capítulos que fala sobre o tempo mecânico, o tempo industrial, o tempo fabril. Existe um apontamento, ele faz uma análise dizendo que os relógios, os primeiros relógios mecânicos nasceram a partir do século XIII, nas vilas medievais, né, nas pequenas cidades medievais, normalmente ligadas à igreja. Então a igreja, na torre da igreja estava o relógio mecânico, normalmente o padre, o monge, o sacerdote, incumbido de tocar pelo menos uma vez por semana, uma vez por dia, em determinado horário, para que todos entendessem que horas era. Por exemplo, hipoteticamente falando, 6 horas da tarde, então todas 6 horas da tarde ele tocava. Era um relógio muito impreciso, só tinha o ponteiro da hora, não tinha os ponteiros dos minutos e nem dos segundos. Então era um relógio muito impreciso. Você poderia estar falando que era 6 horas, mas se você fosse em outra vila, estaria marcando 6h30, porque não tinha uma precisão. Para eles, 6 até 6h59 era 6. Eles não tinham uma ideia de 6h30, de pontualidade, como nós temos hoje com o tempo mecânico pontual, criado pela Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, começou a nascer essa necessidade, começou a vir essa necessidade de sincronizar o corpo humano dos trabalhadores com a máquina. Então ele tinha que começar 8 horas pontual. Assim como na escola, nós temos a hora exata que bate o sinal que você tem que entrar em sala de aula. Você tem uma pontualidade. Nasce o relógio, um relógio pequeno, um relógio não é o de pulso ainda, que está ligado a Santos Dumont, mas o relógio de bolso, que é bem comum do século XIX, com os ponteiros dos minutos e dos segundos. Por quê? Porque tem que marcar a pontualidade. Você vai começar às 8 horas da manhã, batendo o ponto para entrar na fábrica. Aí está o nascimento do chamado tempo mecânico. Na agricultura você não tem isso. Se você não tinha indústrias, se você tem um trabalhador do campo, você não tinha essa preocupação com o horário. Você é uma pessoa ligada à natureza. Então você está preocupado daqui 3 meses a colher. Você está preocupado com o cantar do galo. Você está preocupado através das tarefas diárias.
Tem algumas técnicas também de contar o tempo, por exemplo, a clepsidra, a ampulheta, enfim, outras técnicas de contar o tempo muito antigas, o relógio de sol, outro exemplo, mas são técnicas primitivas que contam o tempo em determinado período. Um outro exemplo de contar o tempo de uma forma primitiva, os astecas contavam com o estourar da pipoca. Por exemplo, eu consertei essa ferramenta, eu organizei essa colheita. Quanto tempo você gastou? Eu gastei 5 estouros de pipoca, sabe Deus o que significava isso, né? Mas eram formas de contar o tempo. Com a máquina muda tudo isso. Vem o tempo mecânico pontual. Revolução Industrial, meninos. Como que era a vida da classe trabalhadora? Essa imagem muito famosa, Gustave Doré, Favelas de Londres, no século XIX, diz o seguinte, que o autor apresentou várias características como taxas de mortalidade, vítimas de fome, epidemia, falta de fogo para aquecer as casas. É uma Londres suja, imunda, uma fábricas sem nenhum tipo de purificar o ar, faziam contaminação, impacto ambiental. Vocês têm que imaginar, é bem típico esses filmes que representam o século XIX. Eu pegando aqui uma brincadeirinha, você pode pegar, por exemplo, Sherlock Holmes, alguma ideia de filmes do século XIX que representam aquele céu cinzento. Era cinzento mesmo. Por quê? Porque a poluição das fábricas gigantes chegava a momentos que você não conseguia nem ver o raiar do sol, não é? Por causa da quantidade de emissão de gás carbônico, emissão de poluição das fábricas que emitiam para a natureza. Segunda Revolução Industrial, principais características. Se na primeira nós temos carvão mineral, se nós temos na primeira somente a Inglaterra como a pioneira e a monopolizadora, na segunda nós vamos ter algumas mudanças. Vem a eletricidade para substituir o carvão, o vapor, né, a energia elétrica. Temos também uma forma de motores modificando, em vez de ser motores através da energia do vapor, vai passar pela combustão interna. Nós chamamos de dínamo, né? Motor a combustão interna é o motor dos carros que nós temos aí, para vocês entenderem, que é o pistão. O pistão é a explosão interna, que nós chamamos então de motores movidos a combustão interna, ou você pode falar de dínamos, motores a dínamos, motores de pistão que fazem a explosão do combustível ligado ao petróleo, à gasolina, o diesel, e fazem então esses motores diferenciados. Século XIX, o aço, e essa aí eu não posso esquecer. O aço talvez uma das invenções do século XIX que mais chamou a atenção do homem, quando, por exemplo, foi construída a Torre Eiffel para ser uma abertura de uma exposição de máquinas industriais. Imaginavam que ela duraria 2, 3 meses. Quando viram aquele espetáculo e perguntaram, isso aí é para quanto tempo? Não, ela é infinita, ela é feita de aço. Ela não tem vida, ela não tem validade. Eles pegaram do aço, que é a mistura do ferro com outro elemento, misturaram os dois com manganês, transformaram um dos melhores metais, né, sólidos e resistentes. Você pega containers aí que está se inclusive construindo à torto direito aí em várias regiões, também é a mesma coisa. Os containers têm sua validade infinita. Perguntaram para o capitão do Titanic, quem afunda isso? Ele falou, nem Deus afunda. Claro que ele não contava para iceberg, né, meninos? Mas por quê? Placas de aço, né? Realmente é uma das grandes invenções do século XIX. O aço inovou a metalurgia, a construção civil, né? Edifícios, arranha-céus, né, construídos graças ao aço. Se não fosse o aço, nada aguenta passar de 15, 20 andares. Não tem como sustentar a viga se não fosse o aço. Então está aqui um exemplo dessa transformação social graças à invenção do aço. Transporte e comunicação. Meninos, vamos finalizando essa aula aí. Importante estabelecer esse relacionamento do desenvolvimento industrial com as questões dos transportes, né? Se você não tem para quem vender, se você não consegue transportar seu produto, você para no tempo. Também com isso, uma coisa leva a outra. Isso me leva à ideia de invenção. A invenção, vou colocar o trem aqui, por exemplo, o trem a vapor, a invenção do trem. Ninguém chegou num belo dia e falou assim, olha, eu vou inventar uma coisa. O quê? Vou inventar um trem. Não, ninguém faz uma invenção assim, acabei de ter uma ideia. Qual? Eu vou inventar um trem, não tenho o que fazer. Não. O trem, ele nasceu da necessidade de transportar em grandes quantidades da Revolução Industrial, né? Locomotiva chamada foguete
1825, atingia 40 km por hora, deixou todo mundo maravilhado com aquele espetáculo de velocidade. Vocês ficam imaginando a cena, todo mundo 2 horas cumprimentando todo mundo, que não parava, 40 km por hora, dava para as crianças andarem acompanhando junto o foguete, o trem, a locomotiva. Assim também surgiram outros tipos de transportes, como o navio a vapor também, para fazer esses transportes a longas distâncias e com grandes quantidades. Tudo bem? O século XIX é espetacular. Vocês têm que pegar A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? Júlio Verne, o pessoal imaginando, assim, nossa, era possível dar a volta em 80 dias na Terra? Por causa do quê? Por causa do trem, por causa dos navios a vapor, por causa de toda a ferrovia, a ideia de progresso, tudo era possível. Primeiro cabo, ter uma ideia de sistema de comunicação, tentaram atravessar o Oceano Atlântico, chegar ligando Estados Unidos até a Europa, arrebentou no metade do caminho, vão os caras puxar novamente um cabo telegráfico para fazer o quê? Telegrama, né, com código Morse. Pensa! Aquilo para eles era incrível, que um cara nos Estados Unidos poderia passar uma mensagem e instantaneamente na Europa receber essa mensagem ao vivo através do código Morse. Né? Então isso é século XIX. Eletricidade, os pessoal faziam espetáculos teatrais mostrando o que era possível com uma eletricidade. Daí nascem as ficções, as teorias ficcionais, inclusive, como criar um Frankenstein, brincar de Deus, como eles brincavam falavam tanto no século XIX, né? Vamos criar um ser humano através da descarga elétrica, né? Vamos ligar corpos, e aí mistura então romance com ficção e realidade. Esse é o século XIX, é a brincadeira do século XIX, né? É o homem descobrindo que ele poderia fazer um novo mundo, uma nova sociedade. Principais países envolvidos na Segunda Revolução Industrial: Estados Unidos, Alemanha, Japão. Aqui está uma imagem do nosso foguete, de 40 km por hora. E eu vou deixar para vocês essa aqui, meninos, para casa. E meninas, né? Respondem essa, próxima aula nós vamos depois ver as questões junto. Pausem o vídeo e respondam em casa. A pergunta dizendo o seguinte, entre as afirmativas a seguir, a que se refere às consequências da Revolução Industrial. Qual foi a alternativa que responde corretamente às consequências da Revolução Industrial? Novamente, muito obrigado por estar junto comigo. Pela Saia Digital, quero desejar um bom estudo a todos vocês aí. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!